O tripé econômico é um dos principais elementos da política econômica brasileira. Mas como ele de fato funciona? Vamos discutir sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva e vamos lá! Antes de compreendermos a proposta do tripé econômico, é preciso contextualizá-lo historicamente. Na década de 1980, o Brasil sofria de hiperinflação que chegou a 1.800%. Esses índices tão altos corroíam o poder de compra dos brasileiros e atrapalhavam o próprio crescimento do país. Afinal de contas, como investir em um país com a economia tão conturbada? Muitos planos econômicos foram tentados para conter essa inflação, como o Plano Bresser, Plano Verão, o famigerado Plano Collor, mas foi em 1994 que surgiu a solução, que foi através do Plano Real. Uma das características do Plano Real foi o câmbio fixo, que estabeleceu a paridade entre real e dólar, ou seja, R$1 valia $1. A paridade cambial foi um dos principais instrumentos para controlar a inflação. Ela fortaleceu a entrada de produtos importados e isso ajudou a reduzir a inflação. Entretanto, esse modelo tem um custo. Para manter o valor equiparado da moeda, é necessário que o governo mantenha altas reservas de dólar. Não havendo essa reserva de moeda estrangeira, o país pode sofrer de graves problemas econômicos. Para conseguir manter esses níveis de reserva de moeda estrangeira, uma das práticas era manter alta as taxas de juros para conseguir atrair investidores estrangeiros que comprassem títulos da dívida pública. Porém, taxas de juros altos implicam em menor desenvolvimento econômico, pois fica mais caro obter dinheiro para investimentos. Dessa forma, o modelo econômico do Plano Real seguia essa estratégia: manter uma paridade com o dólar para segurar a inflação e manter taxas de juros muito altas para conseguir manter as reservas dessa moeda. O principal custo disso foi um menor crescimento econômico. Esse modelo não encontrou longa sustentabilidade porque a manutenção do câmbio fixo fez com que a dívida externa aumentasse muito e colocou o país em risco de crise financeira. Portanto, esse modelo foi abandonado em 1999 e passou a ser adotado o tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico é composto por 3 elementos: o câmbio flutuante, a meta de inflação e a meta fiscal. O câmbio flutuante foi o modelo que sucedeu ao câmbio fixo. Se no câmbio fixo o valor do real era pareado com o dólar, no flutuante ele é definido pelas leis da oferta e da procura. Daí as mudanças na relação do real com relação a moedas estrangeiras. E é justamente por esse modelo de câmbio flutuante que a gente vê as notícias de que o valor do real em relação ao dólar aumenta, baixa, etc. A meta da inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional e é algo corriqueiro de se ver na imprensa. É definida uma meta de inflação para aquele ano e as autoridades financeiras agem para tentar cumprir com o estabelecido. Uma das principais estratégias para isso são as taxas. Quando a conjuntura econômica aponta para uma inflação mais alta, o Banco Central eleva as taxas de juros de forma a desencorajar o consumo e reduzir a inflação. Aqui pode ser vista uma mudança significativa da função das taxas de juros. No modelo anterior, uma de suas principais funções era atrair dinheiro externo para manter as reservas no intuito de manter a paridade entre real e dólar.
Já no contexto do tripé macroeconômico, a taxa de juros passou a ter função fundamental no controle da inflação. O terceiro pilar é a meta fiscal. Esse item se refere ao quanto o governo pode gastar durante o ano. Esse controle tem aspecto relevante porque um gasto público muito alto se reflete na economia, como na geração de inflação e na queda do crescimento econômico. Assim, é possível ver a lógica que o tripé macroeconômico proporciona para a economia brasileira. Ele cria um câmbio flutuante em que o valor do real é definido pela lei da oferta e da procura e desobriga o governo de manter reservas para sustentar a paridade do câmbio fixo. O câmbio flutuante tem por lado negativo a possibilidade de aumentar a inflação. Daí a necessidade das metas de inflação e da meta fiscal para garantir uma sustentabilidade econômica para o país. Essa dinâmica se tornou parte essencial do modelo financeiro brasileiro, mas ainda assim seu funcionamento prático está atrelado a questões políticas e às discordâncias inerentes a uma democracia. Um exemplo está com relação à meta fiscal. Afinal de contas, qual seria o nível ideal para os gastos do governo? Por um lado, existem os gastos típicos do governo, como saúde, educação, infraestrutura, programas sociais, previdências, entre outros mais. Do outro está a rigidez que o modelo demanda. Essa decisão faz parte das muitas discussões do nosso cenário político. Outro ponto está com relação ao nível da taxa de juros. Se por um lado seu lado serve para conter a inflação dentro da meta pré-definida, por outro uma taxa alta inibe o crescimento econômico. Então o percentual da taxa de juros estabelecido pelo Banco Central é outro tema bastante recorrente. Como podemos ver, o tripé macroeconômico se tornou parte da realidade política brasileira. Ele está ligado com a instabilidade necessária para o país conseguir se desenvolver e, mesmo havendo diversas discussões sobre seus parâmetros, ele segue como um dos principais elementos da política econômica dos governos. Ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vídeo.